O Brasil hoje é um mercado contencioso muito rico, qualquer um pode processar. Eu desconfio muito da regulação porque eu não acredito em quem regula. Basta processar você, acusar você de X, você morre numa grana pesada para não ser acusado. Isso tudo funciona como censura líquida. Eu vi você falando sobre uma liberdade líquida, sobre vamos falar, regulamentação das redes sociais, por exemplo. Se segue como tá, eu acho que ele cria força, porque de verdade, eu acredito que quando a gente tiver uma regulamentação de redes sociais, é o que você falou, quem vai regulamentar isso? O que é que pode ser falado? Quem escolhe o que eu posso falar ou não? Isso é bem isso delicado. Isso é um medo enorme que eu tenho. Eu também tenho. Eu também desconfio, né, de que... É claro que você tem lixo nas redes sociais, você tem risco na internet. O que eu acho é que as formas de tentar regular a internet e as redes sociais, elas ainda são muito incipientes, porque é um fenômeno muito novo. Sim. E muito difícil, porque você tem a população se mexendo o tempo inteiro, falando o que quer, então fica difícil de você exercer o poder legítimo da violência em cima disso, né? Então, aqui no Brasil, em especial, eu desconfio muito da regulação, porque eu não acredito em quem regula. Não confio, né? A regulação, ela pode servir muito a determinados... Quando eu estou falando, eu não confio, não é nem a priori entendendo corrupção no sentido material. Aqui no Brasil, a gente pode ter uma regulação que sirva quem está no poder. É o que eu acredito. Pode ser A hoje, amanhã pode ser menos A, certo? Tanto faz. Mas quem tiver no poder e comece a querer caçar a palavra das pessoas. É claro que isso pode ser feito de uma forma legal, né? Como tá legal no sentido legítimo. Sim, sim. Né? Juridicamente falando. Juridicamente. Que é o que está acontecendo, né? E o que eu chamo de censura líquida. É isso. Pegando a expressão líquida do Bauman. Censura líquida. Vem de qualquer... E não só do Estado, né? Porque o Brasil hoje é um mercado contencioso muito rico. Qualquer um pode processar. Não só o Estado. O brasileiro pegou essa cultura de eu vou processar. Então, para além da estrutura de controle, da regulação oficial, você tem hoje aqui, horizontalmente dentro da sociedade, um mecanismo em que qualquer um pode censurar você. Sim. Basta processar você, acusar você de X, você morre numa grana pesada para não ser acusado. Isso tudo funciona como censura líquida. Então... Quando recentemente apareceu de novo essa ideia de que o século XXI seria o século do judiciário, sabe? O século XIX foi do parlamento, o século XX do executivo. Essas sínteses normalmente são muito falhas, e que o século XXI seria do judiciário. Se for do judiciário, vai ser extremamente autoritário mesmo. Porque, inclusive, no Brasil você não elege ninguém. Sim. No judiciário. E o judiciário... ele detém o monopólio legítimo da violência. Com um clique, ele acaba com a sua vida. E para você desfazer esse clique, você leva a sua vida inteira de novo. Sim, um amigo meu tinha uma frase dele, ele era muito engraçado, que falava assim, eu sou filho de uma cidade muito pequena, eu sou filho do delegado, eu mando prender, eu mando soltar. Então, é isso, ele prende e solta quem ele quiser. Então... Se você passa isso para a máquina do Poder Judiciário, que em tese deve garantir a justiça, como se fala, eles mesmos falam, distribuir justiça pela sociedade, e que, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque a ideia de você ter juízes razoavelmente imparciais que julgam é muito antiga, né? E como entendido que você teria que ter pessoas capazes de julgar determinados comportamentos independente do interesse do rei, por exemplo, ou do parlamento. Você tem discussões no século XVII na Inglaterra sobre isso, the judges, como eles falam, os juízes lá, nessa época já. Agora, quando você tem, porque é ser humano, né? Quando você tem um atravessamento desse poder por interesses ideológicos, materiais, aí a coisa fica complicada. Porque você tem um poder muito poderoso, que se ele não se mantém o máximo possível imparcial, ele pode, de repente, usar esse poder, eu mando prender, eu mando soltar, que nem você falou a história do teu amigo, né? E uma coisa que eu acho bem complicado hoje em dia é a ideia de
da magistratura ficar muito transparente no sentido, não transparente no sentido de saber o processo legal, transparente no sentido de aparecer nas redes sociais. Muito. Né? A vida privada, as festas, onde come no exterior, certo? Esse tipo de coisa. Normalizar isso pode ser um problema? Pode ser um problema para eles mesmo. Ah, tá. Porque as pessoas, entendeu? Porque as pessoas começam a ver, né? Começam a perceber, começam a somar 2 mais 2 igual a 4. Mas eu acredito que Associar eles os têm interesse de interesses, mostrar né? isso. Então, Vaidade, né? sem dúvida nenhuma, a vaidade é um dos pecados fundamentais da internet e das redes sociais, né? Porque torna as pessoas visíveis de alguma forma e rompem um sentimento de relevância que normalmente todos nós temos por razões ontológicas, como em filosofia. A gente é muito frágil, muito precário, né? Agora, ao mesmo tempo, a ideia de você mostrar o quão poderoso você é e, portanto, mostrar o quanto você pode sobre os outros é uma faca de 2 gumes. Porque para você fazer isso e não se sentir ameaçado, você só pode fazer isso se você achar que tem um controle muito grande sobre a sociedade, né? Você faz reuniões milionárias envolvendo toda a elite do Estado e do empresariado, porque não tenhamos dúvida, o alto empresariado tem vocação ao Estado no Brasil e vice-versa. Eu digo de interagir, né? Trabalhar o povo que se dane, aí classe média, classe menos que média, tanto faz. Então, agora eu acho que há um elemento mais primário, assim, no sentido de não percebe, sabe? Não percebe, não enxerga como para você preservar o poder, de alguma forma você tem que se preservar. E tem que se preservar porque quando você tem muito poder, você não pode ter certos privilégios e quem não tem poder nenhum. Sim. Mas eu acredito que as pessoas que têm muito poder, elas estão preservadas e nós desconhecemos elas. É claro que pode existir. No Estado, você pode ter o que se chamou durante muito tempo eminência parda, que era justamente a figura que não aparecia, mas mandava. Né? Você tem candidatos ao longo da história de que seriam eminências pardas. Elas existem. Na ditadura era o famoso Golbery, né? Golbery. De Couto Silva. Ele era chamado de eminência parda, porque ele estava sempre por ali, mas não aparecia Ele que muito. jogava as cartas, ele E que se ditava falava as isso. regras. Se dizia que ele era a eminência parda. Justamente essa expressão. Agora, no mundo do dinheiro, aí sem dúvida nenhuma, você tem muita gente que tem muito dinheiro, a gente não tem a mínima ideia. A mínima ideia de quem é. Né? E às vezes não é nenhuma pessoa. É um grupo de pessoas. Exato. Né? Um conjunto, sim. Agora, hoje no Estado, não existe nenhum candidato, até onde eu lembro aqui, que ocupe o espaço do Golbery. Tem um. Olha que tem. Ó, eu lembrei de um aqui. Que não tem. Ele é deputado federal, mas não quer concorrer para presidente, nunca quis, que é o do PSD, que foi prefeito de São Paulo. Kassab. O Kassab, o Kassab é uma figura que às vezes se associa Muita um gente partido pede benção muito ali, né? poderoso, ele é muito hábil politicamente, se pede muito conselho para ele, o partido dele, como ele disse, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, quer dizer, ou seja, não está localizado na geografia Na verdade, ideológica. são os donos de partido, né? Se você pegar hoje, você não precisa ser um deputado, você não precisa ser um prefeito, um governador. Basta você ser um dono de partido que você exerce um poder gigantesco. Para você ser um dono de partido e não ser nada disso, provavelmente você tem dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Com certeza. Porque ele devende uma influência, o dono de partido, ele é muito porque influente. o poder é sempre a mesma coisa, é você poder dispor dos outros. Isso é o poder. Poder dizer o que os outros fazem, como tem que viver, quem não pode viver, quem pode falar, quem não pode falar. Esse é o poder. É natural dele. Seja econômico, seja político, ou os dois juntos, que normalmente é assim que acontece.